Boa tarde, gente. O tema do nosso seminário é olfação e gustação. Meu nome é Bianca Guimarães. Boa tarde, turma. Me chamo Johnny Kenny. Com relação ao roteiro do nosso trabalho, primeiro vamos falar sobre a localização dos sabores na língua, depois a estrutura e localização dos botões gustativos, a transdução de cada sabor, os nervos que inervam os botões gustativos, as vias gustativas e localização do córtex gustativo, a estrutura e inervação do epitélio olfativo, a transdução olfativa, vias olfativas e localização do córtex olfativo. Sabemos que a olfação e a gustação, elas têm uma tarefa similar, que é detectar substâncias químicas do ambiente. E mesmo ela tendo uma conexão muito forte e direta, elas são sistemas separados e diferentes, desde as estruturas e os mecanismos de seus receptores químicos até a organização de suas conexões centrais e seus efeitos sobre o comportamento. As informações neurais de cada sistema, então, elas vão ser processadas em paralelo e mescladas posteriormente em níveis superiores no córtex cerebral. Bom, o paladar, ele é um sentido dos organismos animais que induz a percepção do sabor, e ele é dito como sentido químico, porque os seus receptores, eles são excitados por estímulos químicos, e esses estímulos são as substâncias químicas presentes nos alimentos que ingerimos. A experiência diz para a gente que a gente degusta com a língua, mas a gente sabe que outras áreas da boca, como o palato, faringe e a epiglote, também participam desse processo, como a gente pode ver na imagem ao lado. Bom, com relação à localização dos sabores na língua, temos que a ponta da língua ela é mais sensível para o sabor doce e o fundo para o amargo. As bordas e as bordas laterais, no caso, para o salgado e o azedo, e a parte central da língua para o umami. Só que a gente sabe que a maior parte da língua ela é sensível para todos os sabores básicos, ou seja, não significa que a gente vai sentir apenas o sabor doce na ponta da língua, a gente na língua inteira por conta dos receptores químicos, mas na ponta da língua ela é mais sensível para o doce. Com relação à estrutura e localização dos botões gustativos, primeiro precisamos falar das papilas. Como a gente vê na imagem ao lado, elas são classificadas de diferentes tipos quanto à sua forma. E podem ser filiformes, que são folheadas com a forma cônica e alongada. Elas podem ser fungiformes, como forma de cogumelos, e podem ser também valadas, com o formato achatado. Dentro das papilas, existem os botões gustativos, que ficam situados na papila gustativa em torno de um poro central. E dentro desses botões existem de 50 a 150 células receptoras gustativas, que são constituídas por um poro gustativo, células basais, células de apoio e células gustativas ligadas a axônios gustativos aferentes. A parte quimicamente sensível de uma célula receptora gustativa é uma pequena região da sua membrana que é chamada de terminal apical, que se dá língua. Os terminais apicais, eles possuem finas extensões, que são chamadas de microvilosidades, que se projetam ao poro gustativo, que é o sítio onde as substâncias químicas dissolvidas na saliva entram em contato direto com as células gustativas. Bom, com relação à transdução de cada sabor, primeiro, transdução é um processo pelo qual o estímulo ambiental ele causa uma resposta elétrica em uma célula receptora sensorial. No caso da transdução de cada sabor, esses estímulos eles são particularmente eficazes no desencadeamento das sensações gustativas, mas comumente eles incluem o cloreto de sódio, a sacarose, o ácido hidrocólico, a quinina, o glutamato monossódico, e o umami aqui, ele é descrito como o gosto proteico das carnes. Primeiro vamos falar sobre a transdução do sabor salgado, que vai ser assim. As células gustativas sensíveis para o salgado possuem um sinal seletivo ao Na+, que vai ser bloqueado pelo fármaco amilorida. Depois, esse canal gustativo ele é insensível à voltagem e vai permanecer aberto o tempo todo. Quando aumenta o receptor e o gradiente de Na+, através da membrana, ela fica maior. Então, o Na+, vai se difundir a favor do gradiente para dentro da célula e a corrente de entrada vai induzir a despolarização da membrana. Essa despolarização vai causar abertura de canais de sódio e cálcio dependentes de voltagem próximo das vesículas sinápticas, que vai desencadear a liberação do neurotransmissor sobre o axônio gustativo aferente. Com relação à transdução do sabor azedo, teremos que, primeiro, o H+ vai poder entrar pelos canais de sódio sensíveis à amilorida, que vai causar uma entrada de corrente de H+,
e vai despolarizar a célula. E segundo, os íons de hidrogênio eles podem se ligar e bloquear canais seletivos para K+, quando a permeabilidade de membrana ao K+, vai decrescer e a membrana vai despolarizar. Com relação à transdução do sabor para amargo, doce e umami, o que é que vai acontecer? Quando a substância química se liga a um receptor para o sabor amargo, doce, umami, ela vai ativar uma proteína G, que vai estimular a enzima fosfolipase C e a produção do mensageiro IP3. Nas células gustativas, o IP3 vai ativar um tipo especial de canal iônico, que vai se abrir, permitindo a entrada de Na+, com consequente despolarização da membrana. Essa despolarização vai causar a abertura de canais de cálcio dependentes de voltagem, vai permitir a entrada do Ca2+ na célula. O IP3, ele também vai poder induzir a liberação do Ca2+ nos estoques intracelulares. E essas duas fontes de Ca2+ vão ajudar a desencadear a liberação do neurotransmissor que estimula o axônio aferente gustativo, sendo que o receptor para o estímulo do amargo é o TR2S, o para o estímulo do doce é o T1R2 e T1R3, o receptor para o estímulo do umami é o T1R1 e T1R3. Com relação aos nervos que inervam os botões gustativos, teremos que os botões gustativos vai seguir os botões gustativos para os axônios gustativos primários e daí para o tronco encefálico. Depois, subindo ao tálamo e finalmente chegando ao córtex cerebral. Os 2 terços anteriores da língua e o palato enviam axônios para o ramo do nervo craniano 7, ou nervo facial. O terço posterior da língua é inervado por um ramo do nervo craniano 9, ou nervo glossofaríngeo. As regiões em volta da garganta, incluindo a glote, a epiglote e a faringe, vão enviar axônios gustativos para um ramo do nervo craniano 10, ou nervo vago. Depois disso, todos esses nervos, eles estão em sinapses dentro do núcleo gustativo delgado, parte do núcleo do tracto solitário no bulbo. A experiência consciente do gosto e a via para a informação sensorial, eles são mediadas pelo córtex cerebral. Os neurônios do núcleo gustativo estabelecem sinapses com um subgrupo de pequenos neurônios do núcleo ventral, posteromedial, que é o núcleo VPM. Os neurônios gustativos do núcleo VPM enviam axônios ao córtex gustativo primário e as vias gustativas direcionadas para o tálamo e córtex são primariamente ipsilaterais aos nervos cranianos que as suprem, assim como mostra a imagem ao lado. E agora meu colega Johnny vai falar um pouco. Então, boa tarde mais uma vez. Dando continuidade à nossa apresentação, eu vou falar um pouco sobre as vias gustativas e localização do córtex gustativo. As vias sensoriais descritas se incorporam ao sistema nervoso central no nível da porção pontina do tronco do encéfalo, para sinaptar numa porção específica do núcleo do trato solitário. A partir deste importante núcleo, emergem vias ascendentes que finalizam no tálamo, no núcleo póstero-medial, onde produz-se nova sinapse e já a sensação gustativa está configurada, mas sem especificar-se ainda a sua qualidade gélsica, que só é precisada no córtex cerebral, na porção angular ou opérculo frontoinsular anterior. Ao longo dessas vias gustativas, produzem-se respostas variáveis que compõem a característica funcional da sensação gustativa, como determinar fenômenos ingestivos, como aqueles pertinentes à secreção salivar, movimentos bucais, dentre outros. Pode passar, Bia. Essa imagem ilustra o que foi dito no slide anterior. Ela é a representação esquemática de vias e centros comprometidos na determinação da sensação gélsica, em que o estímulo químico, após excitar o receptor lingual ou faríngeo, através de vias aferentes, excita a área gustativa do núcleo do trato solitário da ponte, promovendo algumas reações ingestivas, mas que, por fibras ascendentes, excita o tálamo póstero-medial, então, determinando a sensação gélsica, mas que se torna perceptiva ao excitar o córtex gustativo, localizado epsilateralmente no opérculo frontoinsular anterior. Pode passar, Bia.
Então, aqui eu vou falar um pouco sobre a estrutura e inervação do epitélio olfativo. Nós cheiramos com uma pequena e fina camada de células no alto da cavidade nasal, da epitélio olfativo. O epitélio olfativo tem 3 tipos celulares principais. As células receptoras olfativas, que são os locais da transdução. Diferente das células receptoras gustativas, os receptores olfativos são neurônios genuínos, com axônios próprios que penetram no sistema nervoso central. As células de suporte, que são similares à glia, que auxiliam na produção de muco, e, por fim, as células basais, que são fontes de novos receptores. Neurônios receptores olfativos têm um único dendrito fino, que termina com uma pequena dilatação na superfície do epitélio. A partir dessa dilatação, há vários cílios longos e finos que se estendem para dentro da camada de muco. As substâncias odoríferas do muco ligam-se à superfície dos cílios e ativam o processo de transdução. No lado oposto dos receptores olfativos, há um axônio muito fino e não mielinizado, que coletivamente os axônios olfativos eles constituem o nervo olfativo, que é o primeiro nervo craniano. Os axônios olfativos não se juntam todos em um único feixe, como os outros nervos cranianos. Ao contrário, quando deixam o epitélio, pequenos grupos de axônios penetram uma fina placa óssea denominada placa cribiforme e então rumam para o olfatório. Pode passar, Bia. Trazemos na imagem a esquematização do epitélio olfativo, mostrando em A, na parte superior, as características das células sensoriais, das de sustentação e as progenitoras de localização basal. Em B, abaixo, o esquema sobre as características gerais dessas mesmas células. Pode passar, Bia. Agora eu vou falar um pouco sobre a transdução olfativa. As substâncias odoríferas presentes, elas se ligam aos receptores odoríferos na membrana e ocorre a estimulação da proteína G. A partir disso, a enzima adenilatociclase é ativada e o segundo mensageiro, AMP cíclico, é formado. O AMP cíclico se liga a canais catiônicos específicos, os quais se abrem, e há um influxo de sódio e cálcio. Por sua vez, o cálcio ativa canais de cloreto, que causam fluxo de corrente e, consequentemente, despolarização da membrana. Se o potencial de membrana for suficientemente grande, ele pode exercer o limiar para o potencial de ação e os potenciais irão se prolongar ao longo do axônio até o sistema nervoso central. Pode passar, Bia. Nessa imagem, a gente traz a representação esquemática sobre os aspectos moleculares de transcrição do sinal odorífero na excitação do receptor olfativo, sendo que o odorante O se liga à proteína carregadora OBP, proteína ligada ao odorante, para poder atingir o receptor de membrana, o qual está associado à proteína G, molécula complexa que passa a ativar a adenilciclase, produzindo-se AMP cíclico, nucleotídeo capaz de abrir canais catiônicos, fundamentalmente o sódio e o cálcio, que determinam as variações do potencial elétrico da membrana. Através do mesmo receptor, pode-se ativar sistemas que agem, seja por proteína quinase ou inositol trifosfato, que não se mostram no gráfico. Pode passar, Bia. Nesse slide, vamos falar sobre as vias olfativas e localização do córtex olfativo. Os neurônios receptores olfativos projetam seus axônios para os 2 bulbos olfatórios. A camada que recebe os sinais em cada bulbo contém estruturas esféricas denominadas glomérulos olfativos. Dentro de cada glomérulo, os terminais de axônios olfativos primários das células olfativas convergem e fazem contato com detritos de neurônios olfativos de segunda ordem. Os axônios convergem para apenas 2 glomérulos em cada bulbo, e cada glomérulo recebe sinais de apenas um tipo de célula receptora. Os axônios de saída dos bulbos olfatórios estendem-se através dos tractos olfatórios e entram em muitas regiões do prosencéfalo.
como na região primitiva do córtex cerebral, denominada córtex olfativo, e algumas estruturas vizinhas no lobo temporal. Todos os outros sistemas sensoriais passam primeiro pelo tálamo antes de se projetarem ao córtex cerebral. O neocórtex é atingido apenas por uma via que faz sinapse no núcleo medial dorsal do tálamo. Percepções conscientes de odores podem ser mediadas por uma via que vai do tubérculo olfatório ao núcleo medial dorsal do tálamo, e daí para o córtex orbitofrontal, situado logo atrás dos olhos. Pode passar, Bia. Nessa última imagem, como vocês podem ver, a gente traz o esquema relativo ao papel que cumpre o bulbo olfativo na projeção dos impulsos olfativos para o sistema nervoso central, incluindo os principais núcleos envolvidos. Pode passar, Bia. E aqui a gente traz, para finalizar a nossa apresentação e agradecer a vocês, uma mensagem que a gente acha que tem tudo a ver com a nossa apresentação, né? Então, vamos lá. As melhores coisas da vida têm sabor de inocência e cara de simplicidade. Sorriso de criança, nascer do sol, cheiro de chuva, gosto de chocolate, pés descalços, piada de palhaço, sorvete derretido, maçã doce, pula-pula, beijos na esquina, serenata na madrugada, olhares, delícias do amor. Leônia Teixeira. E aqui a gente termina a nossa apresentação. Agradecemos pela atenção e finalizamos com as nossas referências. Muito obrigado.